Doutor Dante, desde a última conversa que tivemos, a gente teve aí uma troca no Ministério da Saúde. O ministro agora, Nelson Tais, tem novas diretrizes, novas orientações, vai passar por um momento de transição. Na avaliação do senhor, o que é imprescindível nesse momento? Deve haver, de fato, o senhor já conversou com o novo ministro e deve haver uma sinalização para a reabertura, para a quebra do isolamento e da quarentena? Boa tarde de novo. Boa tarde. Eu não creio, eu não conversei, eu não conheço o novo ministro. Conheço pelo que eu fui ler sobre o currículo dele, que me parece muito bom. Obviamente a gente tem que desejar sucesso e sorte ao novo ministro, né, que é um médico, né, e me agradou, embora não tenha me agradado a troca de ministério neste momento, me agradou a escolha, porque ele é um médico oncologista e pela especialidade, todo médico tem que ter, mas pela especialidade ele tem uma formação humanística que é fundamental, e no primeiro discurso dele ele já deixou claro que o foco é nas pessoas. Eu não esperava que fosse de maneira diferente, né? Disse que, ao contrário do que o presidente está sinalizando, ele disse que ia se aproximar muito mais dos prefeitos e dos governadores, né? Reclamou da polarização entre a economia e a saúde, né? Mas foi mais político por ser médico, nunca ter exercido nenhum cargo eletivo político, né? Ele tem uma especialidade também em gestão, mas, o que deve ser muito útil, mas ele teve uma atuação no seu discurso muito mais política do que muitos dos ali presentes, né? Quando ele diz que o isolamento vai ser estratégico e inteligente, eu não sei exatamente de que forma vai ser isso. Quando ele diz que as pessoas que não exercem atividades essenciais devem ficar nas suas residências, e aí sinaliza no mesmo sentido do ministro Mandetta, né? E diz que vai valorizar os indicadores sociais para eu não sei como ele fazer isso, porque isso obviamente ele pode acompanhar, mas a atuação maior é dos prefeitos e dos governadores, né? Embora isso seja muito importante, porque se a renda começa a cair, obviamente as pessoas vão parar de pagar o seu seguro-saúde e com isso vai sobrecarregar o Sistema Único de Saúde. Talvez uma ação governamental que faça com que os planos de saúde tolerem o atraso de 1 ou 2 mensalidades para não sobrecarregar o sistema de saúde, né, e não impedir que eles ingressem no seu plano no momento de necessidade. Doutor, a demissão de Mandetta aconteceu basicamente por 2 motivos: discordância sobre as regras de isolamento e sobre o uso também da cloroquina nos tratamentos. Qual a opinião do senhor sobre esses 2 temas específicos? Bom, são 2 temas que eu tenho uma posição bastante clara. Eu não sou partidário dessa opinião do presidente que 70% das pessoas vão pegar, porque isso seria uma tragédia, né? 70% na população brasileira, nós estamos falando aí de mais ou menos 150 milhões de pessoas. Se você considerar num cenário otimista 1% de mortalidade, nós teremos aí 150 mil óbitos, o que seria uma catástrofe inominável, né? E isso em termos mundiais nós estamos falando de 40 milhões de pessoas, o que se equipararia à maior epidemia que nós já tivemos notícia, que foi da gripe espanhola, que dizimou 1/3 da população mundial. Portanto, eu cheguei a dizer isso ao nosso presidente, que me parece que no primeiro momento recebeu bem, né, que a melhor maneira de proteção seria da sociedade seria medidas de proteção social, e com isso protegeria a economia, sem dúvida nenhuma, né? Quanto à cloroquina, eu estou convencido de que existem vários medicamentos que podem ter atuação. O que, se permitir aqui, humildemente discordar do ministro Mandetta aqui nessa emissora, né, quando ele dizia que só se devia usar a cloroquina para paciente grave, né? Na nossa visão, a cloroquina tem uma ação. Não é um remédio, obviamente, milagroso, não é como um antibiótico que você tem o grau de sensibilidade confirmado, você vai lá dar um antibiótico, mata a bactéria, mas você reduz, sem dúvida nenhuma, a carga viral se utilizada no momento certo. E, a nosso ver, o momento certo
é o início dos sintomas quando o paciente já foi internado com um grau de comprometimento pulmonar. Com isso, nós conseguimos excelentes resultados, na nossa visão, né? Não é uma constatação científica, porque não tem ainda, obviamente, o momento não permite que a gente tenha grupo controle, né? E, ao contrário do que se fala, é um medicamento que, quando utilizado com critério, os efeitos colaterais, e por pouco tempo, sobretudo, os efeitos colaterais são pequenos e mensuráveis, né? E você suspende quando ele começar a se manifestar. Doutor Dante, o ministro Marcos Pontes disse nessa semana que tem um medicamento que não divulgou o nome, inclusive, mas que ele tem mostrado aí 94% de eficácia. O senhor tem conhecimento sobre esse assunto? Conheço, é um medicamento que já se utilizou para outras epidemias, né? A ivermectina, né? Creio que ele se referisse a esse medicamento, né? Tem vários medicamentos que têm efeito em determinados momentos da doença, inibindo a proliferação do vírus. Esse é um deles. Eu não sei de onde surgiu esse número de 94%, visto que não existe trabalho científico que comprove essa eficácia nesse nível, né? Ele deve ter algum grau de eficiência, mas eu não acredito que seja nesse nível, não. Agora, doutor, o senhor chegou a falar, inclusive, dessa declaração que o presidente Jair Bolsonaro deu hoje, que 70% das pessoas vão pegar, se não hoje, amanhã, semana que vem ou na outra. Esse número é muito alto, né? Não existe essa possibilidade? Eu não creio, não compartilho, como disse, dessa opinião, né? Se você... olha, vamos fazer alguma comparação. Países que fizeram restrição de isolamento, um isolamento mais restrito, por exemplo, como a Grécia. E foi por um motivo muito curioso, né? Porque eles não acreditavam no seu sistema de saúde, uma vez que eles estão há 10 anos com dificuldades econômicas, né? Agora estavam melhorando do ponto de vista econômico, né? Eles tiveram 0,8% de pacientes contaminados a cada 100 mil habitantes, enquanto que a Itália e a Espanha tiveram, respectivamente, 33 e 35 habitantes por 100 mil, contaminados por 100 mil habitantes, né? Isso é uma demonstração clara de que o isolamento é eficiente para isso, né? E isso, inclusive, foi uma das coisas que eu, como disse humildemente, discordei do ministro Mandetta, quando ele dizia: fique em casa para proteger, esperar a expansão do sistema de saúde. Isso é verdadeiro, mas não é só por isso. É porque, se você não tem contato com o vírus precisa de um hospedeiro. O vírus vai desaparecer, né? Todo mundo sabe que nas epidemias, eles ficam 2, 3 meses na comunidade, né? E ou por desenvolvimento de vacina, que não é o caso nesse momento, ou por imunidade, ou simplesmente porque eles não encontram o hospedeiro, né? Que é a nossa expectativa, o vírus desaparece da comunidade. Doutor Dante, até fazendo as contas aqui, 70% da população brasileira atual, a gente tem 146.650.000 pessoas que, então, segundo o presidente, testariam positivo para a Covid-19. Aproveitando esse dado, 146 milhões de pessoas, o novo ministro defende uma testagem em massa. A gente deve ver, se houver de fato essa testagem em massa, um grande aumento no número de casos. Sem dúvida, isso obviamente vai... estatisticamente vai diminuir o número de mortos, né? Quer dizer, não vão morrer menos por isso, mas percentualmente vai morrer muito menos. Já se imagina que o número de contaminados é 7 a 8 vezes maior do que o que está sendo, demonstrado, o que em tese é bom, porque muitas dessas pessoas já têm imunidade. A testagem seria fundamental, eu cheguei a relatar isso ao nosso presidente, que a testagem com teste rápido seria fundamental, uma vez que você consegue aferir se a pessoa tem anticorpo, já após o contato se for positivo, você isola a pessoa, né? E se ele tiver um outro nível de anticorpo chamado IgG, que é uma memória imunológica, essa pessoa, em tese, pelo menos estaria imunizado e ele não precisaria ficar isolado, ele podia sair e assumir as suas atividades, né? Estima-se hoje que no Brasil nós tenhamos já em torno de 350 mil pessoas contaminadas, né? O que vai mostrar uma taxa de mortalidade não de 6,5% como está
mostrando nesse momento, mas uma taxa muito menor. A testagem em massa seria uma alternativa muito viável, mas também não adianta fazer depois que a população toda estiver contaminada, né? Como está se fazendo nos Estados Unidos, que tem um número enorme de pacientes contaminados e os testes chegaram depois porque foi subvalorizada a crise também nos Estados Unidos. E esses testes, eles podem ajudar de que forma, doutor? Sim, os testes em massa, eu digo. Sim, o teste é assim, você quando faz o teste, tem que se fazer depois de um período de início dos sintomas, no mínimo de 5 dias, né? E o teste diz se você está na fase aguda da doença, se você já está imunizado, porque ele mede é um teste imunológico que mede 2 imunoglobulinas, que é a IgM e a IgG. A IgM é uma imunoglobulina que é um anticorpo de fase aguda e, portanto, o paciente estaria na vigência da doença, apesar de não ter sintoma, por exemplo, tendo ou não tendo sintoma, ele estaria na vigência da doença e, portanto, tem risco de contaminar outras pessoas. Esse indivíduo deve ser isolado se tiver sintoma respiratório internado, senão ele deve ficar isolado, né? E aí você pode procurar as pessoas que tiveram contato com busca ativa com essa pessoa, isolá-las também. E mostra também se as pessoas já têm imunidade, né? Depois já teve a doença, já tem imunoglobulina G, já tem imunidade, pelo menos em tese, né? Porque não se sabe exatamente o nível dessa imunoglobulina que confere imunidade, mas é melhor ter um pouco de anticorpo do que não ter nenhum, né? E a pessoa estaria imunizada e, portanto, poderia reassumir as suas atividades. Doutor Dante, e com relação aos leitos? A gente vê aqui em São Paulo, Emílio Ribas, 100% dos leitos ocupados nesta semana. Ali houve uma desocupação só porque algumas pessoas acabaram, infelizmente, morrendo ou se recuperaram, mas a ocupação ainda é alta. A gente conversou há pouco com pesquisadores do Rio de Janeiro que sequer sabem, tanto o governo quanto eles mesmos, quantos leitos há em disponibilidade no estado, tanto privados quanto públicos. Como é que está a situação atual de São Paulo? Olha, precisa ter cuidado com a avaliação desses números, né? O Emílio Ribas, de fato, está saturado, mas sempre teve, né? Sempre foi difícil conseguir, por ser um hospital de referência, sempre foi difícil conseguir vaga no hospital Emílio Ribas. Obviamente, tem uma sobrecarga com esses pacientes de Covid, né? Mas o Emílio Ribas tem 30 leitos, né? O Rio de Janeiro tem 1.800 leitos desativados. E é isto que os hospitais de campanha no Rio de Janeiro imaginam que vão conseguir 1.800 leitos a mais no hospital de campanha. Então, que isso nos sirva de lição para que a gente não desvalorize a importância de nós termos leitos, porque isso virou cultural no nosso país, né? As pessoas não conseguiram internar, não ter leitos. O Hospital Emílio Ribas, por exemplo, estava com 2 andares fechados, né? Em reforma há muito tempo, né? Por falta de recurso. Não é? Agora vai se aumentar mais 50 leitos. Por que não se faz isso fora da crise? Por que não se arrumou os 1.800 leitos que estão desativados no Rio de Janeiro? Né? Quer dizer, agora, obviamente, que é uma situação de calamidade pública, surge o dinheiro para se fazer essas coisas. Em São Paulo, por exemplo, os hospitais privados se prepararam, né? Criaram mais UTIs, como no hospital que eu trabalho, né? Deixaram UTIs reservadas para esses leitos, suspenderam, assim também como na rede pública, as cirurgias eletivas para, primeiro, diminuir o contágio, segundo, disponibilizar um número maior de leitos, né? Então, assim, existe, por exemplo, no Pacaembu, que existem 200 leitos nesse hospital de campanha, tinham, até a última vez que eu tive notícia, 160 leitos ocupados. Não é? O AMB, que ainda não está com a sua capacidade, não está com a sua obra toda pronta, espera-se que tenha 1.500 leitos. Né? Então, eu acho que em São Paulo, embora os hospitais estejam sobrecarregados, mas eu acho que ninguém vai ficar na fila esperando uma vaga de UTI. Eu acho que o governo está tomando providência. Eu só lamento que a gente tenha que fazer hospitais de campanha, a gente tenha que fazer porque tenhamos leitos fechados por falta de investimento e subvalorização da importância da saúde
para as pessoas. Doutor, é exatamente sobre isso que eu ia perguntar, né? Com a Covid-19, a gente evidenciou a nossa necessidade de investir mais em saúde. Como que o senhor acredita que vai ser daqui para frente? A saúde vai ganhar mais investimentos de forma planejada? Você acha que a gente pode ter o lado positivo disso, de ter mais planejamento e mais investimento em saúde, ou não? Olha, essa é a expectativa, né? A gente tem que ter uma avaliação positiva disso tudo, né? Que a gente tem que melhorar, né? Porque senão não valeu a pena passar por nada disso, se a gente não tirar nenhum proveito dessa situação terrível, dessa catástrofe que nós somos assolados, né? Historicamente, né? Embora as pessoas digam ao contrário, né? A humanidade sai melhor das catástrofes, né? Quando no século XIV, depois da peste bubônica, né, veio o Renascimento, que as pessoas valorizavam as artes e as ciências, né? Depois da Grande Guerra, e coincidentemente foi o fim da gripe espanhola, em 1918, né, veio a ideia de que o Estado tinha que prover bem-estar social para as pessoas, né? Então, nós temos que sair melhor disso, nós temos que valorizar a saúde, a condição humana das pessoas, que nós nos acostumamos a ter como normal, né? Nós convivemos com distorções absurdas, aqui em São Paulo, por exemplo, a Cracolândia, né? E um ser invisível, de repente, torna essas pessoas visíveis, né? As pessoas que moram, 20 milhões de pessoas no Brasil que vivem em favelas ou em comunidades, como você quiser chamar, como se mudar o nome da habitação melhorasse a condição de saúde das pessoas, que vivem em quase completa exclusão social, né? Se nós não tivermos um novo olhar para essas pessoas, né? Para a nossa sociedade, né? Não valeu a pena sair vivo dessa situação, não é verdade? Com certeza. Pelo conhecimento do senhor, os estudos que o senhor tem feito, quando é possível fazer uma perspectiva e uma projeção de quando a gente vai atingir o pico, tanto em São Paulo quanto no Brasil, da doença? Olha, isso é muito difícil. Quem disser para você que tem o pico em tantos dias, vai estar incorrendo uma margem de erro grande, né? Porque isso é dinâmico e depende do comportamento das pessoas, né? Depende do comportamento da sociedade, né? Felizmente, nós temos muitas coisas positivas, né? Não é nem possível imaginar que nós vamos chegar na situação que os Estados Unidos chegaram, que a Itália chegou, que a Espanha chegou, por vários motivos, né? Um deles é que nós temos uma densidade demográfica, uma densidade populacional muito menor do que todos esses países, né? Nós temos no Brasil 23 pessoas por quilômetro quadrado, 23 habitantes por quilômetro quadrado, embora São Paulo tenha 177 pessoas. Na Itália tem uma densidade populacional de 200 pessoas por quilômetro quadrado, né? Embora esses aglomerados subnormais, como o IBGE prefere chamar as favelas, né? Nós tenhamos aqui, por exemplo, em Paraisópolis, 45 mil pessoas por quilômetro quadrado, não é? E no meio de um bairro nobre, né? No Rio de Janeiro, a Rocinha, que é a maior favela do Brasil, fica no meio de dois bairros nobres, né? Da Gávea e de São Conrado, né? E as pessoas têm isso como normal, esse acúmulo de pessoas com exclusão social, né? É bem diferente, por exemplo, de Nova York, né? Nova York tem 10 mil pessoas por quilômetro quadrado, é uma cidade que recebe 60 milhões de turistas por ano e que todo mundo usa transporte público, né? Então, e se subdimensionou, subvalorizou a crise, né? Dizendo que era uma gripe boba e que não ia atingir a maioria das pessoas, né? E aí a gente está vendo o resultado. Mas eu acho que nós temos coisas boas no Brasil. O clima, infelizmente, não está se mostrando muito a nosso favor, como se esperava, haja vista a intensidade da agressão da doença no Amazonas, né? No Ceará, em Pernambuco, no Rio de Janeiro, né? O clima não está, não sei se seria pior se lá tivesse frio nesse momento, né? Mas
não dá para contar com esse aliado nesse momento. É um momento de incerteza, né, doutor Dante? Mas termine então para a gente essa entrevista com uma mensagem positiva. Olha, como eu disse, é preciso que, eu acho que nós vamos, depois que sair disso, porque nós vamos sair. Isso não tem a menor dúvida, nós vamos sair pessoas melhores, médicos melhores, seres humanos melhores, né? Mas vai ser alterada a percepção do valor da vida, sem dúvida nenhuma. Né? Com mudança na nossa sociedade, como eu disse, né? Que não dá para a gente mais ter como normal as pessoas não terem acesso à saúde, né? Transportes superlotados, né? Não é possível mais a gente conviver com isso, né? Como se fosse invisível ou como se não nos dissesse respeito. Né? E do ponto de vista pessoal também é preciso que a gente faça uma revisão dos nossos valores. Né? A gente vai sair disso sabendo que não é possível você achar porque você estudou ou porque você tem mais dinheiro, você é um ser humano melhor ou merece uma condição mais digna de vida do que as pessoas que não tiveram oportunidade. Né? Não é possível a gente continuar agredindo a natureza achando que nada vai acontecer. Né? Não é possível a gente imaginar mais, né, que nós estamos deixando um mundo melhor para os nossos filhos. Haja visto o comportamento dos adolescentes hoje em dia, que não valorizam as relações humanas, as relações familiares, né? Falam em suicídio como se fosse uma coisa normal e cometem suicídio. Né? Nós precisamos sair melhor disso. Né? Acredito, tenho consciência, tenho fé de que nós vamos sair melhor disso. Né? E é preciso que a gente se mantenha restrito, por mais doloroso que possa ser, porque eu tenho certeza que em mais 30 dias, por aí, essa curva já vai estar decrescendo, né? E nós vamos ter que poder assumir as nossas atividades, embora com algumas mudanças de costume. É fundamental, se você me permite mais um minuto, que a máscara, o uso da máscara vai ser o nosso novo normal, porque ela de fato protege as pessoas, né? Protege quem usa, protege quem tem contato com as pessoas, né? E é fundamental que neste momento ou no momento futuro, nos próximos meses, se você tiver que sair de casa, faça com proteção, mantendo um isolamento social, de uma distância das pessoas na medida do possível, e se proteja com máscara.